Jack Stauber é um nome que você provavelmente conhece. Ele ficou bem popular na internet cerca de 2020, quando o TikTok estava começando a dar seus primeiros passos, aqui no ocidente, né? E mais ou menos na mesma época que eu larguei a plataforma. Então, eu cheguei a conhecer algumas músicas do Jack por lá. Ele ficou popular no TikTok justamente porque o conteúdo que ele produzia, né, as músicas dele, se encaixavam perfeitamente com o formato que a plataforma disponibiliza. Na época, os vídeos ainda tinham um limite de 15 a 20 segundos. Não me lembro ao certo se era esse o tempo limite, mas era bem menor do que hoje em dia. E isso fez os áudios do Jack muito popular entre os usuários da plataforma. Ocasionalmente, o Jack produzia sim algumas músicas com mais de 1 minuto. Buttercup foi uma música que fez muito sucesso no YouTube e foi justamente como eu conheci o trabalho do Jack, para começo de conversa. Mas além das músicas, o Jack chegou a produzir alguns curtas para Adult Swim. Os Adult Swim Smalls, como eles são conhecidos, são curta-metragens que passam no intervalo comercial da programação normal. Eu admito que eu não tenho contato nenhum com a Adult Swim, então eu não sei exatamente o quão frequente esses curtas eram ou se eles ainda são presentes na grade. O que eu sei é que o Jack produziu algumas coisas pra lá. Wishing Apple, que é uma unidade de curta bem engraçadinha. Opal, que é a mais famosa, é uma história bem mais estruturada, sombria e séria, que aborda temas pesados de uma forma bem delicada. E o meu favorito, Shop, a Pop Opera, do qual eu vou falar hoje. Eu já falei aqui que alguns momentos na vida de uma pessoa são bem reflexivos, por lavar vasilha ou tomar banho, mas eu acho que o momento de fazer compras no mercado também é um desses momentos bem reflexivos, que você para pra pensar em várias coisas enquanto navega pelos corredores empurrando o carrinho. E eu acho que faz sentido o nosso personagem ter essa crise justamente nesse momento, porque é um daqueles momentos de transição, fraga, eu acho que é assim que chama. O seu único objetivo é sair de um ponto e ir pra outro sem muitas paradas no caminho, e isso dá espaço para reflexão, dá tempo para você pensar sobre coisas existenciais, sobre o tempo que tá passando, sobre todas as escolhas que você fez na vida, sobre os seus hábitos, seus rituais, sobre a vida e a morte, e ao mesmo tempo você se pergunta se vale mais a pena comprar o leite no atacado ou no varejo. Shop é uma história onde o personagem principal, aqui chamado de Jeff, por engano, passa por essa jornada de crises existenciais, tudo enquanto faz as compras e se encontra com várias figuras interessantes por esses corredores. Figuras essas que desencadeiam grande parte das crises reflexivas do Jeff. Eu falo aqui de Shop, mas todos os trabalhos do Jack são assim, né? Ele tem essa pegada de fazer as coisas muito reflexivas e que vão ficar na sua cabeça por sabe sei lá quanto tempo. Coisas que você vai pensar sobre, que talvez aluguem um triplex na sua cabeça, e ao mesmo tempo ele vai te jogar coisas divertidas e leves e que te distraem de todo o existencialismo que ele acabou de plantar na sua cabeça. E eu acho que é isso que faz com que Shop seja o meu favorito dos projetos do Jack, porque Shop te dá esse choque inicial de coisa existencial, né? E depois muda de volta pra uma coisa leve e engraçadinha, e isso acaba fazendo uma confusão danada na cabeça de quem tá assistindo. Mas dito isso, vamos falar de Shop, a Pop Opera. O dilema do Jeff começa quando ele não consegue decidir entre qual amostra grátis de iogurte ele vai experimentar. É só uma por cliente, então pra ele parece ser uma decisão bem grande, mas pro rapaz no balcão nem tanto. O Jeff decide que vai voltar depois, e é mais fácil fazer as compras primeiro, porque tudo que ele precisa já tá anotado na listinha. Enquanto ele tá na jornada para ir comprar o leite, ele se depara com uma senhora idosa que ordena, ela não pede, ela ordena que ele pegue uma caixa de biscoito pra ela. Mas parece que ele pega o sabor errado, só que ainda assim ele sugere que o sabor que ele pegou é bom e que ela deveria experimentar. Mas a senhora diz que vai experimentar depois. Só que, vai lá, olha pra ela não vai experimentar nada depois, não tem depois pra ela. Ela não é uma dessas pessoas que vive perigosamente experimentando sabores de biscoito diferentes. Ela é uma pessoa que vive sempre na mesmice. E quando o Jeff vai entregar o sabor certo do biscoito, ela some. E é aí que entra o número musical desse primeiro ato. A caixa de leite que ele pegou estava vencida. E a solução é simples, trocar e pegar outra caixa. E de preferência, avisar um funcionário do supermercado que tem leite vencido na prateleira. Tranquilo. Só que antes de ele pegar essa nova caixa, o Jeff entra na sua crise existencial. Que tipo de leite você foi? Que tipo de vida você viveu? Ele se pergunta se aquele leite viveu bem, se a vida dele foi rica em cálcio e se ele teve amor na vida dele. Mas a conclusão que ele chega no final das contas é que, mesmo que os produtos no mercado passem da validade, a lista de compras continua.
O máximo que ele pode fazer é torcer para que aquele leite tenha tido uma boa vida antes de passar da validade. Isso não é necessariamente sobre leite, nada disso é necessariamente sobre itens de supermercado. Depois que alguém se vai, a vida dos que ficaram tem que continuar. Com essa reflexão, nós seguimos para o pão, e o Jeff se depara com um pão de forma super chique e artesanal com vários grãos e vitaminas. E um cara bem snob aparece e pega esse pão e fala que é pro cachorro dele, e que ele próprio só come um pão específico que é vendido num lugar específico. E depois desse diálogo, a gente tem a próxima reflexão do Jeff. Uma coisa interessante quando trazida para nossa realidade aqui no Brasil é que a gente tem uma visão bem diferente de artesanal. Quando se fala em comida, é uma coisa bem específica. A imagem costuma ser daquelas hamburguerias artesanais com preços super inflados e que cobram 10% de taxa de serviço. Enquanto isso, em todos os outros aspectos, a gente vê itens artesanais como uma coisa meio ultrapassada, coisa de roça. A gente tem em mente essa visão de que itens artesanais são de baixa qualidade, supostamente. E culturalmente nós não valorizamos o artesanato brasileiro por motivos de colonialismo mesmo. Essa coisa de que tudo que é nosso é de qualidade inferior e que bom mesmo é o que vem de fora. Eu participei de uma discussão bem longa sobre isso na faculdade algumas semanas atrás. A gente estava discutindo o livro Limites do Design do professor de João de Moraes, que ele era professor na EAD, inclusive. Só que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão eu vou fugir muito do assunto. Mas basicamente é isso. O brasileiro tem uma visão mais negativa do artesanato do que os gringos têm em geral. E por isso eu acho interessante como o Shop mostra essa relação dos gringos com o artesanal. Aqui o Jeff questiona se ele deveria viver essa tal vida artesanal só pelas aparências, mas preocupado com o que as pessoas pensariam dele a partir daquilo, baseando todo o valor dele nas coisas que ele possui. É excesso se eu falar menos e deixar que as minhas coisas falem por mim? Ele faz essa pergunta. E no final ele reflete que o que aconteceria quando essas coisas acabassem, desaparecessem, e no final ficasse só ele? Quem ele seria? No fim das contas, ele acaba escolhendo um pão genérico e segue a vida. A próxima crise do Jeff acontece depois de um pequeno acidente quando ele tá procurando papel toalha. Um casal no corredor do lado acaba quebrando um vidro e quando o funcionário chega pra limpar, esse funcionário acaba cortando o dedo e a crise do Jeff é justamente sobre isso. Bagunças que acontecem na vida. As coisas acontecem e muitas vezes você não pode impedir isso e na maioria das vezes nem tem como consertar direito. Você pode passar horas, dias, semanas tentando consertar, mas nunca vai ser a mesma coisa. Você não tem controle sobre tudo na sua vida. E a gente tem que estar preparado para lidar com essas coisas. E isso se liga diretamente com o próximo encontro dele no mercado. Um rapaz que claramente precisa de terapia entra em pânico com a passagem do tempo. E aqui ele fala sobre como toda a rotina dele é planejada. Cada minuto, cada segundo dele planejado, cronometrado. Cada pequeno imprevisto significa que ele perde alguma coisa. Só que ele não se prepara para esses imprevistos. E é por isso que ele perde as coisas que ele tinha planejado pegar. A rotina pode ser muito boa para algumas pessoas. Eu gosto de ter uma rotina, apesar de não ser muito boa com coisas muito rígidas, eu ainda preciso bastante de uma estrutura e eu acho que é assim pra muita gente também. Mas nem pra todo mundo. O problema é quando a gente se torna muito dependente dessa rotina e acaba perdendo o controle da própria vida. Tudo fica repetitivo e o Jeff, que tava ali pra comprar cereal, acaba refletindo sobre isso depois que ele encontra uma caixa que dá o equivalente a 100 porções de cereal de aveia. E que ele poderia comer aquele trem de aveia no café da manhã, almoço e jantar, o que dá em uns 33 dias comendo só aveia, se a conta que eu fiz estiver certa e o que provavelmente não está, mas continuemos. Aí ele começa a refletir sobre a rotina de aveia dele, e que tudo pode ser só essa rotina tranquila, a vida poderia sim ser mais fácil com essa rotina fixa. Até que ele se lembra da possibilidade dos acidentes, e que ele tem que esperar o inesperado. E ele prefere viver sem essa rotina apertada, e que ele se adapta ao caos com mais facilidade. É melhor ter uma rotina adaptada ao seu estilo de vida do que adaptar o seu estilo de vida a uma rotina. Então ele escolhe uma caixa de cereal sabor misterioso. Seguindo na lista, pra mim, não só como brasileira, mas como mineira, eu acho muito engraçado ver a relação de gringo com café. Tipo, o brasileiro gosta bastante de café, é uma questão cultural. Se você vier nos comentários falando, ai, mas eu não gosto de café, eu não tô falando de pessoas individuais, eu tô falando de estatística. E estatisticamente, o brasileiro é um povo que bebe muito café. Só que gringo tem umas bizarrices que são meio constrangedoras, eles ficam obcecados por esses cafés malucos, saborizados, café gelado, e eles bebem café solúvel, tipo, não ironicamente. E eles também tratam o café como bebida de adulto, enquanto por aqui é super comum a gente começar a beber café com, tipo, 4 anos de idade. Pelo menos em Minas é bem comum a gente começar a beber café bem cedo. Aqui o Jeff encontra essa mulher totalmente
pilhada de cafeína e ela tá super confusa, parece que não dorme ou descansa direito tem muito tempo, porque ela tá, tipo, super cafeinada. E depois de ela sair de perto, porque ela esqueceu de pegar o filho dela na creche, o Jeff tem outra crise em que ele se pergunta se ele realmente precisa do café. O vício em cafeína é uma coisa que a gente não pensa muito sobre. O café não necessariamente causa nenhum efeito muito adverso na saúde. É um bom laxante, claro, mas não te deixa embriagado, não te deixa chapado, nem nada. Tanto é que muita gente é realmente viciada em café e nem sabe. Então, o Jeff reflete se ele tem autocontrole o suficiente para consumir uma coisa que para ele pode ser tão viciante quanto a cafeína. Ele não precisa daquilo, ele só gosta do sabor. Então acaba comprando um café descafeinado e tá tudo bem, eu acho. Agora, a última parada dele eu acho engraçado. Como eu já mencionei anteriormente, eu sou mineira e eu amo queijo. E pra mim não tem problema nenhum em escolher qual queijo comprar. Tá, queijo é caro, eu sei. Se eu for rica não direi nada, mas haverá sinais. Minha geladeira estará sempre cheia de queijo. Mas na dúvida, queijo Minas é sempre uma ótima ideia. Mas aqui o Jeff não saber que queijo escolher é parte crucial da história, porque é esse momento que mostra que ele é sim capaz de fazer as escolhas certas pra ele. É o mesmo dilema lá do começo, com a amostra grátis do iogurte, lembra? Ele tem que fazer uma escolha e como ele não tem certeza do que ele quer, nem do que pode acontecer, ele tem medo. Eu falei um pouco disso no meu vídeo do peixe, pode dar uma olhada lá depois. Só que no final, o Jeff decide não decidir, olhar para outro lado e deixar que o universo guie a escolha dele. E ele pega esse queijo vegano de coco e bordo feito com água. Ele podia ter escolhido alguma coisa melhor do que isso. E sim, essa é a lição do dia. Ele poderia, sim, ter escolhido alguma coisa melhor do que queijo de água. A gente pode tomar as nossas próprias decisões para fazer da nossa vida uma coisa melhor e mais legal. Todo o leite vai passar da validade, então deixa a aveia comum de lado e experimente alguma coisa nova. Beba café com moderação e o tipo de pão que você compra não define quem você é. Você é o único que sabe o que é melhor para você. Então, tome as suas decisões com base nisso. E por isso, o Jeff escolhe voltar lá na barraquinha com as amostras grátis de iogurte e experimentar a de morango. É só uma amostra por cliente, mas ainda assim, tava gostoso. Tchau!